Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Enquanto a gente lava a louça, prepara o almoço, a gente vem aqui discutir política, porque lugar de mulher, afinal, é onde ela quiser. Eu sou a Meva. E eu sou a Silvana. Hoje, nesse podcast, seremos anfitriãs de nosso querido Rapper Pirata. Vamos mexer esse doce direto de São Carlos. E eu, direto de Oxford. E você, Pirata? Aqui a gente vai mexer o doce no Brás, São Paulo. Ah, muito bem. Brás, eu adoro Brás. Rapper Pirata é um dos MCs paulistanos de relevância na atualidade através da arte, da sua arte. Ele é formado em jornalismo, produtor musical, de vídeos, de shows e produtor artístico. Quem é Rapper Pirata? Rapper Pirata é uma pessoa que descobriu no hip hop como contar sua própria história através das rimas e aí procurar transformar o país que ele está, né? Muito bem. Parabéns. E está conseguindo, isso a gente está vendo. Muito bem. Você é independente desde 2000, é um produtor independente de 2000. E você não fica somente nas suas rimas. Conte para a gente, para o povo, como é a sua atuação no cenário cultural e no cenário político da sua cidade, São Paulo, no caso. Então, eu sou independente, sempre fui, nunca tive contrato com gravadoras, etc. Eu até busquei isso, e aí só que aí chegou um tempo que eu percebi que não rolaria, né, que não rola. Então, eu lancei um clipe independente na MTV, aí lancei outros clipes na MTV, aí fora lancei um disco primeiro, esse disco eu lancei em CD, aí depois veio a internet, aí eu comecei a produzir, né, o acesso ficou mais fácil para a gente começou a produzir por conta, aí tem muita música na internet, acima de 50 músicas você encontra, que eu falo com meus amigos, a gente faz música como um miojo, né? Deu 5 minutos, a inspiração a gente faz. Só que aí o hip hop no Brasil ele tem uma importância política, porque ele é uma ferramenta de voz das pessoas que são consideradas não participantes da sociedade, elas só são exploradas. E essas pessoas, maioria as moradoras da periferia de São Paulo, do Brasil inteiro, a maioria são pretos, a maioria são mulheres, são homos, são pessoas que tentam se colocar na sociedade, mas a sociedade coloca como se fossem indivíduos não aceitos por ela, né? E aí a gente vai se envolvendo com política porque a gente começa a escrever o cotidiano e começa a compreender o que faz. Aí aconteceu o Fórum de Hip Hop, que é um encontro de diversas pessoas que fazem hip hop, e aí a gente foi buscar as questões das leis, descobrimos que as leis não são efetivadas porque ninguém vai atrás delas, tem lei de tudo no país, e aí a gente começou a correr, só que aí começamos a compreender mais o Estado, então começamos a compreender mais as nossas letras, e aí com essa percepção a gente começa a discutir em 2012 a questão do genocídio da juventude pobre preta periférica, estávamos em parceria com outros elementos que da parte política, porque tinha um debate na época que tinha aumentado os homicídios institucionais pelo racismo institucional vindo da segurança pública. E aí começamos a atuar, só que aí teve o golpe de 2013 que abafou um pouquinho o debate, porque foi a primeira vez que colocou-se nacionalmente o racismo estruturado em debate. Antes as pessoas falavam, vou falar de genocídio, e quem trouxe esse debate para cá foi o Abdias Nascimento. Mas vamos falar de genocídio, as pessoas nem sabiam o que significava a palavra. Aí passou-se um tempo, um juiz um juiz começa a falar, isso é genocídio, então a gente ampliou e o debate está dado hoje no país. Agora, é uma luta popular, né? Porque as pessoas, os trabalhadores, as trabalhadoras, elas têm que estar no poder. E o único momento que a gente teve um pouquinho desse gosto no país foi quando teve o presidente Lula. Depois tem o golpe, todo o processo histórico começou a rolar de 2013 para cá. E aí quem eles tiraram do poder foi justamente o povo. E aí o povo ainda estava em ascensão, as coisas estavam acontecendo ainda. Agora já a gente está recuando
porque quem está no poder hoje são os escrotos. Sim, bastante escroto, né? Mas me fala, como é que esse fórum, então, como você organizou, assim, ensinou ou incentivou as pessoas a correr atrás da efetivação dessas leis, então? Então, o Ford Hip Hop eu não ensinei, né? Pessoas do hip hop, a gente se juntou, e aí é óbvio que quando você começa a atuar junto com outras pessoas, começam a ter as responsabilidades, e aí uma liderança ela começa a acontecer naturalmente, mas por assumir responsabilidade. Sim. Porque a gente preza pela coisa coletiva, o fórum não tem um presidente, não tem um dono, a gente faz a política do jeito que ela tem que ser, coletivamente. Agora, ninguém quer coletivamente porque dá um trabalho, tem que dialogar bastante, né? Como Paulo Freire faria. Você tem que falar com as pessoas, a outra precisa compreender o que você deseja e você tem que compreender o que você deseja e pegar os pontos comuns, coisas que nem os partidos atualmente gostam, né? Porque os partidos têm os diretores, as pessoas que se acham superiores a todo, mas só que na política, no campo do Estado, isso não tem abertura, não tem significância. Então, realmente está um pouco complicado, mas parece que a base está se movimentando, ela está querendo conversar. Eu acho que isso, com o tempo, a gente vai começar a ver mudanças, como agora, aqui, nesse momento, a gente também está querendo dar espaço para as pessoas virem aqui conversar. E você, ouvinte, que está nos ouvindo agora, por favor, dá o seu like para a gente, não esquece de apertar o sininho, porque quanto mais inscritos a gente tiver, a gente vai ter mais audiência, entendeu? Agora, como você atua politicamente para a efetivação das leis municipais voltadas para o hip hop? Você acha que você conseguiu alguma coisa desde que você começou a se movimentar politicamente? Então, sim, mas a gente não atua só no hip hop, né? Toda a situação da área da cultura na cidade de São Paulo, né, e no estado, e se vacilar no país, tem a gente lá, né? O Ford Hip Hop tem uma importância política em coisas nacionais que é só que a gente sempre está atuando. Então, a gente atua muito no orçamento da cidade. Quando a gente começou a atuar, o orçamento do município de São Paulo era na cerca de 240 milhões, algo assim. Hoje já foram para 500, esse ano agora são 518 milhões de reais por causa de atuação nossa. O hip hop, na época, quando a gente começou a fazer a discussão, não tinha política, havia as leis das políticas públicas, mas não tinha a efetivação dela. Então, a gente luta para a efetivação dela. Então, era 50 mil reais e hoje a gente discute 21 milhões de reais para todo mundo ter acesso, porque cultura é o direito da pessoa fazer e é um direito da pessoa a ter. Não pode ser, a cultura não pode ficar no campo de entretenimento, tipo aquele cantor que recebeu milhões, não. As funções do Estado não é essa. A função é difundir, pesquisar e promover. E nós sempre tivemos atuando, como a Aldir Blanc também, o Ford Hip Hop está atuando. A gente tem uma opinião política na cidade importante, junto com outros movimentos culturais, né? Então, tem alguns ganhos, mas é difícil o ganho porque o Estado ele é feito pelos bastidores, e os bastidores ele constrói corrupção, porque o Estado ele é algo que a gente tem no subconsciente, é abstrato, mas os grupos que assumem o Estado que é o problema, e o grupo que está no Estado corrompe pessoas. Nossa, exato. Você acha que o hip hop é marginalizado? Por quê? Então, o hip hop ele é a principal arte do mundo da década de 80 para cá. Você tem a globalização aí que o nosso célebre ministro da Fazenda é um ícone disso, foi pelo Milton Friedman, e o hip hop sempre esteve junto, né? Então, onde havia opressão, o hip hop acontece. Por que o hip hop ele é importante? Porque é onde ele conseguiu pegar os trabalhadores, as pessoas das bases, e aí ofertou artes plásticas, que é o grafite, música, que é as questões dos DJs, o canto, que é a questão dos MCs, e o break, que é a questão da dança. Então, as principais artes
do mundo se unir, porque o hip hop só pode ser se você estivesse junto, e ela tem uma característica urbana. Então, a gente está na moda, está na estética e está em todo lugar. Mas no Brasil, a base do hip hop é uma base popular, a base da periferia. Sim. E aí as pessoas não querem que todo mundo falam muito a periferia, falam muito do jovem, falam. Só que a autonomia ninguém dá, porque a autonomia a pessoa fala. E aí isso atrapalha as pessoas. Então, faz nada, não era isso, eu só falava para me promover, para ser representante de, mas ele não quer que as pessoas estejam juntas. E aí o hip hop tem uma importância no Brasil, principalmente porque ele prolifera. O ProUni, na verdade, dá certo por causa do hip hop. Essa é uma das verdades. A questão racial ganha uma proporção maior por causa do hip hop. E o que as pessoas conhecem de periferia hoje, atuante, etc., todos têm o cerne do hip hop, porque fez a gente pensar o nosso cotidiano, além da academia. É assim, a gente começou a fazer, nós somos do hip hop, entramos na academia. As pessoas entram na academia para depois tentar ser da sociedade. Aí há um conflito porque a academia ela engessa o cérebro, né? Se você não conseguir compreender o que você está estudando. Já o hip hop não, ele te liberta e aí tem um problema, lógico. O momento na academia também vai sofrer esses impactos. Mas o hip hop é uma grande universidade livre há um bom tempo no país. Eu me lembro logo quando o Dória ele se tornou prefeito. Ele pintou toda a cidade de São Paulo, tirou todos os grafites. Gente, eu achei aquilo uma violência. Ainda está sendo ainda proibido fazer grafites nas pontes e nas ruas? Eles invertem o processo, né? O Dória, porque o Haddad, ele começou a fazer uma discussão com todas as áreas culturais um pouquinho melhor, então, por ser um governo progressista, então dialoga bastante. E aí o hip hop acontecia, como o grafite acontecia, e na Marginal, na 23 de maio, de ponta a ponta, ela era grafitada. Aí o Dória entra, ele manda pintar de cinza, porque para ele aquilo era vandalismo. Aí teve uma atuação do hip hop, das pessoas do grafite, da sociedade, etc., porque o grafite tem sua importância estética hoje, ele é muito grande, assim, as suas discussões no mundo. Só que aí o que acontece? Hoje tem um inverso. Hoje eles pegam 2, 3 pessoas para serem referência de grafite e fazem promoção no grafite, mas o grafite mesmo em si, aquele periférico, feito por pessoas da periferia, não acontece. Né? Tipo assim, a gente não tem acesso à transformação. Estão tentando elitizar o grafite? Então, ele, na verdade, hoje a gente pode dizer que tem uma diferença, tipo, porque você vê algumas artes que não fazem parte do grafite, né? Não, eu respeito todos os atuantes, mas a Semana de 22, Tarsila Amaral, etc., a gente não pode negar que isso é uma classe. Naquela época era uma classe média X, mesmo que seja um progressista, mas ali ela é escravocrata, tanto que a Tarsila Amaral, a sua obra, ela desenha o ser humano com um cérebro pequeno e um corpo grande, como ele não pensa. Sim. E aí hoje você tem grafite mostrando Tarsila Amaral, que eu acho importante, eu não acho que tem nada fechado, é tudo aberto. E o hip hop é isso, ele é um mix do mundo, né? Ele vai misturando as coisas. Mas outras coisas que seria mostrar as favelas, a periferia, outros personagens que são importantes, personagens pretos, as mulheres cientistas, etc., etc., não aparecem no grafite. Aparece mais o status quo. Porque se a pessoa não tem a experiência da periferia, ela não sofre as questões raciais, ela não consegue refletir muito bem na sua arte, né? Como é que é a sua atuação com os movimentos sociais e o poder público em prol do hip hop e a valorização do cenário artístico periférico? Eles têm muita influência, eles tentam impedir que esse movimento aconteça? Então, eles vão impedir, porque como o Estado são grupos políticos que entram, né? Os partidos políticos são grupos, né? E nesse momento, o grupo político que está lá é o PSDB.
E aí, eles vão impedir por causa dessa autonomia que nós estamos dialogando. Porque você vai dialogar com... só para dar um exemplo, uma pessoa vai para a universidade e fica 4 anos estudando a realidade da periferia, porque o objeto estudado geralmente são os pobres. Só que aí acontece o inverso, o objeto estudado está falando e estuda e compreende sua realidade. Isso dá um conflito no Estado e a gente começa a entender orçamento, etc. Então, e a gente fala, ó, tem que ser para todo mundo, como está na lei. E esse para todo mundo não é o que o Estado quer, é um conflito. Agora, o Fórum de Hip Hop, a gente tem influência e também atua tanto com o movimento preto, porque a gente é do movimento preto, né? MNU, importante demais, na história do país, que essas histórias precisam ser reforçadas. A gente também dialoga com o movimento da população em situação de rua, tanto que nós temos um parceiro que é importante, que ele tem câncer no pulmão. Desde março de 2020, quando começa o Covid-19, ele distribui 2.000 comidas na Praça da Sé para a população em situação de rua. Ele pega a sua própria rede e começa a fazer funcionar. O nome dele é Robson Mendonça. A gente fala com vários movimentos, a gente tem uma atuação importante, porque a gente briga também pela questão do genocídio, também das questões de juventude. A gente também discute como a cidade de São Paulo tem 260 leis da juventude que nunca foram efetivadas, e também atuamos com os movimentos culturais, porque a gente é pelo direito humano, e direito humano as pessoas precisam entender o que é. Direito humano não é o direito do cachorro, eu respeito os cachorros, mas não é. Direito humano é para o ser humano. E a base da Constituição brasileira é a partir dos direitos humanos. E é justamente essa base que esse governo que está aí, essas pessoas de 2013 para cá, resolveram atacar. E aí isso traz um empobrecimento às pessoas. E o hip hop vai discutir tudo isso, né? A questão da mulher é extremamente importante, mas hoje as mulheres, vocês são mulheres, vocês sabem que está mais aguerrida, está mais exposta, brigam mais, que é uma diferença um pouquinho lá de trás, porque são discussões novas, e aí essa questão da mulher da dona de casa... O grupo das mulheres tem várias classes sociais e várias raças, né? Vamos dizer assim, tem mulheres mais brancas que estão brigando, depois mais negras, né? Diferente da população negra e da população negra jovem, né? Sim, então, mas aí tem uma discussão do feminismo preto, né? Porque precisa ser respeitado também. Sim. Né? Então, a gente não pode... Mas é importante ter esse debate. Eu acho que não é um problema de ter as pessoas discutindo isso. O problema é essas discussões não aparecerem. Sim. Eu acho que elas têm que ser discutidas, porque se nós queremos nos transformar como seres humanos, todos os conflitos têm que ser dados. Às vezes ele é mais sério, às vezes ele é mais tranquilo, faz parte. Isso é uma sociedade. Exato. Fala para mim, nos seus poemas, sempre que a gente ouve, você diz que o seu sonho sempre era... a única coisa, você diz, sua fala, a única coisa que eu queria era um microfone para rimar. Como que você está usando esse microfone hoje? Então, porque é isso. Eu descobri... Assim, eu sou uma pessoa que mora no que chamam de Cracolândia hoje, né, que é no Campos Elíseos. Eu cresci lá, né, então eu sei o que é as coisas pesadas. Aí com o microfone eu consegui compreender. Só que aí eu fui só querer fazer minha música acontecer, e aí hoje eu tenho que debater com um monte de coisa, então você acaba o seu universo, você vê que ele é bem maior. E aí hoje não dialogo para mim, né, eu dialogo para eu estar bem e o próximo também estar bem, né, a coisa de uma para o outro, e isso é o poder do microfone, né, porque é o microfone que faz política, é o microfone que todo mundo fala, nós estamos falando aqui por causa do microfone. Sim, sim. Exato. Você sabe que eu e a Meva, nós estamos falando, a gente vai pegar a Constituição e vamos destrinchar a Constituição, porque tudo que você está falando aqui, ela só é possível por causa da Constituição Cidadã de 1988, porque essas leis já existem na Constituição, só que as leis não estavam sendo aplicadas, porque para você fazer uma lei, você tem que olhar na Constituição para criar outras, e eles não estavam fazendo isso. Por exemplo, ontem eu vi o Dória falando lá no 247, ele parece assim... Ele é um homem inteligente, só que acontece que ele não fala
Ele pensa só nele, tipo, acho que a pessoa muito rica, ele muito educado, muito bem formado, só que ele não olha para a classe social abaixo. E parece que a gente não existe assim, sabe? Ele não deu nenhuma oportunidade para fazer nenhuma questão. Então, é por isso que é importante pessoas como você que saem da Cracolândia, né? Que você acaba Mora sendo... perto, né? Mora perto. Não, eu morei, me formei, eu sou filho de Se uma mulher formou. solteira, uma mãe preta com 5 filhos, só que do jeito que ela fez, do jeito que a gente acabou não se envolvendo. Exato, mas eu sei, mas tipo assim, é um milagre, né? Na verdade, porque nós somos um milagre da sociedade. Então, deixa eu falar assim, eu não acho o Dória bem educado, tá? Não, Porque ele não é educado, a educado família dele... de... Não, eu entendo, mas a família dele é educação. escravocrata. Uhum. A história do Dória, Exato. a família dele, os caras eram donos de escravos, entende? Esse é o Dória que nós estamos falando. O Dória é o cara que falou para o mundo inteiro, na época, por isso que o Covas não gostava dele, ele estava no turismo, e aí ele falou para o mundo inteiro que vem para o Brasil porque as mulheres aqui, elas estão nuas, né? Exato. Ele E eles querem estereotipou, repetir então... isso, viu? Não, ele não quer como ele faz, Uhum. né? E aí, só que ele acha que é o dono, então ele não vai compreender a gente. Eu acho que educado é assim, o Partido dos Trabalhadores. E é um problema que eu enxergo, só que eu também entendo que são 2 milhões de pessoas, são históricas, as coisas vão se transformando, mas a base do Partido dos Trabalhadores são movimentos sociais. Sim. Uhum. Só que quando ele chega ao poder, os movimentos vão para a ponta? Não. São os movimentos sociais que estão lá ou é uma classe social? Uma classe Que social. esse é um debate. Sim. E aí essa classe vai, né, vai tentar não deixar o outro Essa aparecer. classe vai e toma o poder. Então, esse é um debate que a gente precisa fazer, e transformar. Né? Eu acho que também é o seguinte, eu acho que o que aconteceu? Quando o PT ganhou, em vez da classe, os movimentos sociais continuarem na rua reivindicando, porque a gente precisa continuar na luta, mesmo que a gente ganhe em 2022, a classe social, os movimentos sociais têm que continuar na luta, porque senão não tem força, o governo não ganha força lá em cima para fazer os benefícios que precisam, ou as leis que precisam ser feitas necessárias para os movimentos sociais. Eu acho que os movimentos sociais não saíram, pode né? Exato. Porque o Lula assumiu o poder e aí ele fala assim, agora a gente assumiu a maior estrutura institucional do país, que é o governo. E aí ele precisa ter pessoas que são importantes para estar. E aí viraram todos ministros. Só que aí não tem a formação de base, que abriram mão lá atrás. E aí perdeu um pouquinho essa conexão com os movimentos sociais. Que isso é um problema da transformação. Eu acho que essa leitura precisa ser feita e precisa ser refeita, e o movimento social não pode ser também um movimento social lá isolado, ele se vira e depois... Não, aí, se você está na estrutura institucional, você tem que fortalecer aqueles movimentos. Sim. Eu acho que o governo Lula tentou fazer isso, agora tem pessoas que eu acho que não compreenderam. Né? E aí, eu também acho o preço da não compreensão. Eu acho que ele tentou fazer de várias formas, né? Mas não sei. Mas você, tipo assim, voltando lá para o combate ao racismo institucional, está sendo muito discutido nas mídias de hoje, né? Mas pelo que pelo que a gente sabe, você já estava engajado nesta luta desde 2012. Conte para a gente como foram as campanhas que você participou. Então, para a gente não esquecer também, a Constituição é muito nova. A Constituição é de 88, é tudo muito novo. A gente acha que é tudo muito antigo, mas é tudo muito novo. Uhum. Em 2012, o hip hop, uma das coisas que o hip hop trouxe sempre foi... Porque acabou a ditadura, falavam que era violento com os jovens, a ditadura. Aí acabou a ditadura, só que os jovens continuaram sofrendo na periferia. Foi aí que o hip hop entrou tal. E aí descobriram as chacinas, né, que sempre existiu, o Esquadrão da Morte, que nunca parou.
Aí, em 2012, teve uma aceleração do número de homicídios institucionais. Aí a Sou da Paz, junto com a Ação Educativa, vieram trocar ideia com a gente, e a gente, vamos junto, nós três, fazer esse debate. Aí a gente fez um encontro em 2012 na Ação Educativa, chamamos todas as instituições, que o debate antes eles faziam era sobre o extermínio da juventude. Aí a gente fez a leitura de genocídio porque era uma juventude específica que eles atacam, né? Ela é preta, moradora da periferia. E aí a gente começou a fazer debate, depois começou a ganhar corpo. Só que aí, quando entra 2013, o debate vai para outro lugar. O debate vai para... Ninguém sabia, mas as pessoas já estavam defendendo a Lava Jato como lei, e ninguém sabia, já estava defendendo as questões da direita. E aí, para a gente não ver que isso é o resultado básico, é só perceber, 2013, que todo mundo achou que a revolução, os jovens de 60 vieram para as ruas, que eles queriam dizer, meus filhos, classe média, foram para as ruas, que a periferia já estava nas ruas. Sim. Aí, em 2013, em diante, é só ver quem foi eleito, qual é o Congresso, quais são as câmaras de vereadores, quais são as assembleias legislativas. Todos de direita. Então, aquilo que parecia libertador nunca foi. E a gente da periferia estava percebendo essas paradas. Falou assim, tem coisa errada aí. Né? E tanto que fazer crítica a 2013, tem um monte de gente que faz debate com a gente e querem falar, não, mas aconteceu muita coisa boa. Não. Tudo bem, mas no grosso... Não aconteceu nada bom desde 2013, né? E apareceu as lideranças fake, né? Uhum. E esse é o pior. Sim, exato. O jovem é fascista, né? A maioria é fascista. Essas são as lideranças fakes, né? Que ele está falando, que de repente apareceu no cenário umas lideranças que não eram liderança graças aos fake news da vida, né? E que nós... mas na esquerda também apareceu, viu? Sim, sim. Eu conheço muito fake. Ainda as pessoas valorizam, as pessoas não percebem a atuação dessas pessoas. Só que nós não podemos ficar criticando essas pessoas para não criar um ruído falso. Um atrito, porque quem bateu no governo Lula foi a esquerda, a direita não bateu. Exato. A Dilma usou a esquerda para fazer. Agora que a coisa está pronta. Exatamente. Eu estou também dialogando com vocês, eu não sei se esse é o caminho, é que... ótimo, aqui a gente está conversando, né? A gente não tem caminho reto. Aqui a gente fala o que dá na telha. Aqui a gente elogia quem a gente quiser e a gente xinga quem a gente quiser. É nosso. O microfone é nosso. Nós estamos na rua. Já que a gente não pode estar na rua, agora a gente está no YouTube. Vamos voltar lá em 2013. Quando você disse que a periferia percebeu, epa, alguma coisa está errada, foi o que eu percebi também, sabe? Acompanhando as redes, aquilo foi virando uma bola de neve, aquilo eu entrei num pânico. Aí eu comecei a cobrar, sabe, das lideranças de esquerda, acorde que o negócio está indo para o brejo. E eles diziam, não, acorda, o negócio... Ninguém me ouviu. Sabe? Mas era uma coisa muito estranha, né? O que estava acontecendo ali, porque, na verdade, estávamos no pleno emprego, o salário mínimo aumentava de acordo com a inflação, o aumento do PIB. Podia comer carne, comprar gás. Gente, a carne barata, R$35 o botijão de gás. Hoje, quanto tá? É um absurdo, gente. A gente tem que voltar... R$80. Eu paguei 84, o rap. Eu paguei R$84. A carne eu pagava contra filé R$19, porque eu amo contra filé e costela. Mas para você ver, mas é a história do mundo, porque o momento que aconteceu isso, primeira coisa, a Dilma e o Lula falam assim, vamos pegar o dinheiro do petróleo e investir em educação. Exato. Aí os donos do poder falaram, não, opa, educação não, o povo vai ficar muito sabido. E aí é só você pegar o tempo, hoje a internet ajuda. Aí você teve a ação da tal da Primavera Árabe, depois você tem a parada que rolou no Paraguai, depois veio para o Brasil. Sim. E era tudo igual. Uma coisa que eu sempre percebia, que me incomodava, que eu falava assim, cara, você pode ver, todos os policiais que iam para as ruas eram todos é igual no mundo inteiro, a mesma farda, a mesma armadura no mundo inteiro, como no Brasil, como nos outros países.
Aí você fala, "Pô, é muita coincidência, Uhum. né? A roupa era a mesma. Sim. Então, e aí isso é e hoje todo mundo sabe que foi uma coisa orquestrada, né? Foi uma coisa orquestrada para quê? Essa última fala do Bolsonaro no o Datena, se as pessoas prestarem atenção no que ele está falando, ele fala assim para as pessoas, ó, eu tenho que aumentar o petróleo porque as energias não são mais nossas. É, Isso é um Desde problema. quando, né? isso. E aí é isso. E aí nós somos donos de petróleo, podemos mudar o mundo. Tem um país da África que é Guiné. Guiné-Bissau? Não é Guiné-Bissau. Tem outro que o diferencial dele que é um dos caras mais ricos do mundo. O que essa família fez? Eles descobriram o petróleo no continente deles, começaram a investir no país. É o país africano um dos mais ricos. Ele falou assim: o petróleo vai fazer a gente mudar. No Era o Brasil, o nosso petróleo sonho, não né? fez isso. No Brasil, o petróleo foi dado, mandou embora, não deixou ficar, né? Não, Absurdo. foi criada uma Mas crise. vamos alegrar Vamos fazer essa o coisa aí, Silvana. O que é que vamos fazer o você pedir para seguinte. ele? O quê? Você não ia pedir Não, para a ele gente vai cantar? voltar daqui a pouco, né? Não, vamos cantar Porque- uma palhinha, faz uma palhinha, depois Tá a gente certo. mexe o doce e depois a gente volta. Tá certo. Então, dá uma Eu palhinha para nós, bem rapidinho assim. Você está vou fazer inspirado ou não? freestyle, mas eu não sei se vai dar certo o áudio aí. Vamos tentar. A gente A fica gente quietinho não é aqui, só ouvindo. Tá chegando aí? Estamos fazendo freestyle. Vamos. Ok, vou te fazer do jeito que fosse. Quero saber qual é o doce. Se está amargo para nós três, qual é o doce? O doce que você me oferece não é bom. Não quero nem saber desse esse meu irmão. Ei, esse papo que mulher tem que ficar só com sabão e prato na mão é tudo mentira. Elas têm que estar junto na gente pra revolução, porque é estudo, conhecimento, todo mundo sabe que é bom. Não vou fazendo do jeito que fosse, mas eu quero viver realmente no mundo doce. Nossa, que é isso? No freestyle, tá bom? Aí, nós vamos lá mexer o doce. Rapidinho, a gente já volta. Já volta aqui, a mulherada. Já volta. Aí, ó. Podemos estar aonde quisermos. Então, o doce está pronto, Silvana? Está pronto, Nossa, Zé? tá ficando uma delícia, gente. Se pudesse, eu mandava um pedacinho para cada uma de vocês. Exato. Eu vou comer aqui. Então, vamos lá. Então, Rap Pirata, você, como produtor musical, de vídeo, de show, cinegrafista, jornalista, ativista social, como você concilia arte e política? Tem alguma coisa a ver? Tem. Porque a cultura é o conhecimento, né? E aí a política também é o conhecimento. E aí nós somos seres políticos. E aí a política é o que eu penso. Tenho que dialogar com o outro para chegar no consenso. Viver é isso, né? Então, e aí a cultura são saberes. Então, é uma coisa que está relacionada com a outra. As suas panelas estão caindo aí. Quem que será que está cozinhando lá? Então, o Rapa Pirata, inúmeros, vamos dizer. 300 letras compostas, mais de 5.000 ocorrências no Google, 90 vídeos no YouTube. Olha, gente, por favor, não esqueça depois que vocês terminarem, depois, não agora, de terminar a entrevista aqui, vai lá e inscreva-se no YouTube do Rapper Pirata. E 40 músicas gravadas e ainda tem diversos artigos escritos. Qual é a sua preferida? Então, é difícil você ter a música preferida porque a música é um momento, né? E aí é o seu momento que você tenta se comunicar com outras pessoas, né? Então, é difícil ter essa análise. Agora, tem umas principais, né? Tipo assim, onde eu comecei a ver meu potencial como rapper quando eu escrevo Gabi Gabriela, que vai contar toda a história do cotidiano de uma garota vivendo lá na Rua do Triunfo, na Aurora, então, e aí está dialogando sobre a prostituição. E aí, mas cada música tem o seu momento, né? E se quiserem me entender, precisa ouvir minhas músicas para compreender, porque aí cada letra que eu vou fazendo são as perspectivas minhas
que eu vou mudando e eu tenho que fazer o que eu canto, ser o que eu no cotidiano. Mas é uma expressão com o outro, né? A música, ela é universal, ela é atemporal, e o como você vai lidar com o que eu produzi naquele momento meu, que vai se comunicar com você, é uma liberdade sua, é você que interpreta. Eu nunca fui daquelas pessoas que obrigam as pessoas a ouvir minhas músicas. Eu acho que ela é livre, porque hoje nós vivemos que os artistas, ele quer ser mais importante do que sua obra. Sim. Eu sou muito tranquilo com isso. A minha obra está aí, e aí o mundo um dia pode falar que ela existiu ou não, mas estamos aí para se divertir. Ai, é linda, a sua obra é linda, muito linda. Aliás, eu mandei o link da Gabi para o meu netinho, que gosta de hip hop, ele tem 8 anos. Joga videogame lá cantando hip hop, é uma doideira. E ele disse que, ai, vovó, é lindo, eu vou conhecer ele, né? Ele disse. Então, e deixa eu só trazer uma coisa que eu acho que aí, como se é um programa informativo, e a gente vai explicando para as pessoas. Sim. O hip hop são o que é importante? São as 4 artes principais do mundo juntas. Isso. Então, a gente canta rap. É rap, não canta hip hop. Não há possibilidade alguma de cantar hip hop. Sim, porque são 4. A gente, porque você sabe, a nossa só idade, rap, assim, a gente não viu não, muito rap. pode ficar tranquilo que isso não é um problema, isso não é um problema de vocês, que a indústria cultural faz isso, porque o rap ficou muito no Brasil como uma questão política. Então, para os caras tentarem ludibriar que não é rap, eles falam que é hip hop, falam qualquer coisa, mas é rap, a música é o rap, o canto, aí o DJ toca, que faz. Então, uma coisa que o hip hop não dá para ser um indivíduo só. Já tem que ser coletivo, tem que ter a pessoa que faz o grafite, que é a arte plástica, e o outro que dança, que é o break, né, que foi para as Olimpíadas agora, Sim. que já agora é considerado esporte olímpico. Aí o que toca, como eu te falei, o DJ, e tem o que canta, que é o MC, que é o mestre de cerimônia, que pega a poesia e começa a discutir o seu cotidiano a partir da sua letra. Nossa, perfeito. E perfeito que eu acho que é o mais importante. Seu sobrinho com 8 anos ouve rap. Porque através do rap, a pessoa vai aprendendo sobre a sua realidade também, a realidade do outro. Ele vai criando uma empatia música, né? Também sobre o outro, né? Porque se você não conhece o outro, você não sabe o que ele passa, né? Falta de empatia. E nós queremos incomodar, né? E aí o rap falta incomoda. de empatia, né? Se você não conhece o outro, não tem empatia. Deixa eu te falar, não é meu sobrinho, é meu neto. Desculpa, mim. Não, fiquei lisonjeada de ser meu sobrinho. Mas é meu netinho, 9 anos. Então, mas eu acho interessante que, assim, e é por isso, por causa dessas qualidades, dele ser coletivo, de ser uma arte coletiva, é por isso que ela assim, criminalizada, é banida, que cria-se uns estereótipos. Nas escolas, eu trabalhei muito tempo em escola, nas escolas, imagina, assim, era uma guerra entre os professores, que uns achavam que era um absurdo a criança, né, cantar rap lá, fazer qualquer coisa desse tipo, o break, era uma doidice. Então, quer dizer, desde a escola isso é combatido, já começa ali, rap, é incrível, você tem de ver, quer dizer, você deve conhecer isso, né? Pelo menos na nossa região aqui, interior do estado de São Paulo, é bem combatido. A elite escravocrata está mandando e governando aqui ainda, tá? Sim, eu sei como funciona as estruturas fora da capital. É a mesma, são famílias que são eleitas há anos, né? Eles dominam todo. Mas o hip hop é isso, e ele incomoda, né? Tipo, porque a gente olha uma pessoa dependente química e a gente começa a criar um monte de situação. Aí a pessoa com rap dependente, ela vai falar para você, ó, é isso, e às vezes não é legal ouvir, né? Uma mulher vai pegar o rap, ela vai falar para o homem, ó, você é machista, ela vai incomodar, faz parte dela, porque ela vai falar os gritos dela. E aí, quando a pessoa grita, as pessoas não querem ouvir, mas tem que ouvir, porque as pessoas gritam por algum motivo. Porque elas estão sofrendo, né? Ninguém por exemplo, ninguém é prostituta ou então usa droga porque quer.
por exemplo, se houvesse mais estudos para as mulheres brasileiras, mais oportunidades, elas não precisariam se tornar prostitutas para elas conseguirem sustentar seus filhos. Por exemplo, agora esse governo ele não faz bem para a mulher, porque a mulher ela estava se tornando independente, ela estava estudando, ela estava trabalhando, tinha trabalho, conseguia sustentar seus filhos, e agora? É por Voltamos para isso o que ele... cativeiro. Exato. Não, A voltamos, gente não, tem que falar sobre querem nos isso, levar tem de que volta. falar sobre isso. Deixa eu falar. Para mudar tudo isso, né, para tentar mudar, para levar a conscientização de classe, para as pessoas se envolver nessa luta, você e o seu grupo, né, organizam oficinas culturais. Conta para a gente como elas são. Então, aí já é Paulo Freire, né? A gente torna educador, o educando vira educador, etc. E aí é o que eu estou fazendo aqui agora. Toda a informação que eu tenho, se ela ficar só para mim, isso vai me causar alguns problemas psicológicos, de frustração, aí eu posso ser conservador. E aí você tem que ter informação e passar para o outro. E aí uma das formas é o hip hop tem esse valor que o que eu sei fazer rap, eu ensino a outra pessoa a fazer. Né? Então, você pega o seu conhecimento e oferta ao outro, né? Porque a gente, às vezes, tem uma percepção mais rápida do que o outro e a consciência é um tempo, né? A consciência se leva a tempo, para as pessoas compreender o que está se falando. Porque o tempo da vida é criança até 12 anos, aí as pessoas com 12 anos até os 18, que é o adolescente, as pessoas começam a cobrar dela como se ela fosse adulta, mas ela ainda está se desenvolvendo, ela está O saindo do cérebro ciclo dela da não está família. completo. Não está, porque ela sai do ciclo da família de proteção e ela tem todos nós aqui já passamos por isso. Você tem que lidar com outros da sociedade. E aí é difícil, porque você tem que se adaptar. E se adaptar é complicado, porque às vezes eu sou gordinho, eu sou preto, eu tenho cabelo crespo. Às vezes não é isso que as pessoas querem, né? Então e aí isso te causa algumas coisas, só que a sociedade cobra. Então da adolescência é como se fosse adulto. E aí quando você chegar aos 18 anos até os 29, você está tendo que se colocar no mercado, universidade, etc., que tem uma dificuldade, assim, porque o pobre ele vai chegar na universidade com 30 anos para cima. Lógico que o governo Lula colocou bastante gente hoje, mas só que agora vai recuar, né? Principalmente Covid-19, vai ter uma disparidade entre o ensino público e o ensino privado. Muito grande. Então, quando for fazer Enem, a disparidade vai aparecer, isso não tem como não aparecer. E aí o pobre começa com 30 anos, aí quando uma pessoa de 100 anos fala estou estudando direito, isso é um orgulho, mas é o tempo de consciência, né? Porque a Exato. pessoa tem que sobreviver primeiro. Primeiro você tem que pensar o que você vai comer amanhã, aonde você vai dormir, se você vai ter água, se você vai ter amor. Aí, depois, você vai procurando outras coisas, tipo a você vai procurar educação. a educação. A educação é o último dos níveis de uma pessoa pobre. Como que eu vou me educar se eu preciso saber o que eu vou comer amanhã? Por isso que os países difícil. socialistas, as pessoas falam muito, né? Falam da Coreia do Norte, falam do Vietnã falam um pouco, né? Sim. Mas falam de Cuba. Só que coloque você pensando, você não se preocupar com a educação, com saúde e nem com a casa. Exato. Você se preocupa com outras coisas. Já você viver sem essas preocupações. Em um país socialista é assim, né? Não sei se é o mar de rosa, porque eu nunca vivi neles, mas perante o que eu vejo no país que eu vivo, na cidade que eu vivo, tem 50 mil pessoas em situação de rua, e eu acho que era bem melhor as pessoas não se preocupar com essas coisas, se preocupar com outras coisas da vida, né? Então, a Dilma esse é um fala, diferencial do socialismo para o capital. O socialismo ele está preocupado em atender às necessidades básicas do ser humano, né? O básico: comer, viver, morar, saúde, educação. O capitalismo está preocupado em explorar o ser humano. É só isso, não? E outra, a Dilma falou que o Brasil vai ter que encontrar o seu próprio socialismo, né? A gente vai ter que descobrir como que a gente quer viver. Por isso que isso ela... é isso. Não é? Não, é porque o socialismo, cada país,
porque as pessoas falam muito da Rússia que deu errado, mas não deu errado, porque os primeiros a ir para Marte foi para a Rússia, os cientistas. É só ver o que a Rússia é hoje, né? Só que era um socialismo na Rússia. O Vietnã tem um socialismo, o principal país do mundo, que é a China, que está lá num trabalho de acabar com a miséria lá naquele país, e nós estamos falando mais de 2 bilhões de pessoas, lá aquele país tem um socialismo deles. Cada lugar tem o seu. E no Brasil também tem que descobrir uma coisa social para nós, porque social significa gente, né? Exato, Nós somos comunidade. gente. Agora, Rapa Pirata, por que você não canta uma das suas músicas para a gente acabar mais animado aqui, mostrar que realmente vale a pena lutar, né, Meva? Você tem alguma coisa mais a sim. contar? Não, eu só quero que ele diga, antes dele cantar, onde é que o povo vai encontrar com o pirata, o rapper pirata. E depois ele cante, por favor. Então, vocês podem entrar tem um site, rapperpirata.com.br, tem fórum de hiphop.com.br, tem o canal no YouTube Rapper Pirata, no Facebook também tem as páginas do fórum de hip hop, também do Rapper Pirata, tem também no Instagram, tem no TikTok, em todos os lugares, no Twitter. Muito bem. Então a gente vai te seguir. Como bancada hip hop também. A gente vai te seguir em todos os lugares. Claro. Daqui a pouco a gente vai ficar especialista de rap. Isso é bom. É ótimo. Então vamos lá. Manda ver. A gente só não falou uma coisa que eu queria falar. Isso, fala. Sobre o Covid. É porque verdade. Você está na Inglaterra. Pessoas? Você está na Inglaterra. E aqui no Brasil, o Brasil ele é problemático. Por quê? O Brasil quer dar vacina sem ter feito o teste. Então, quantas vacinas eu tenho que dar, sendo que eu não sei quantas pessoas estão contaminadas? Já é um erro. O Brasil é um país que resiste fazer o lockdown, que já dá tudo errado, as vacinas podem dar problema sério por não estar estruturado, porque não fizeram lá atrás, e só que hoje culpa a população, né? Os governos falaram, vai para as ruas. Porque, e aí para eu terminar aqui para entender, assim, as pessoas vão no Brás, elas não vão passear no Brás, elas vão para o Brás, lota o Brás, que as lojas estão abertas. Se as lojas estivessem fechadas, as pessoas não estariam no Brás. E aí começaram a falar, dane-se os seres humanos e vamos para o lucro. Né? E aí eu queria, como você está na Inglaterra, como que é isso? Porque também tem o vírus da Inglaterra, que agora já encontraram essa semana o vírus da Inglaterra em uma pessoa em situação de rua aqui em São Paulo. E a população de rua também. E a população de rua em São Paulo, eles falam que só 32 pessoas foram contaminadas desde março. Não, morreram. Isso é falso, esse debate. Aí eu queria só esse comparativo para as pessoas entenderem como que é o trato dos dois países. Como primeiro, você vê. Não é culpa dos brasileiros, é a culpa do governo genocida, que os fascistas... não foram os fascistas todos, mas algumas pessoas que moralmente simpatizam com esse governo, né? Então, por exemplo, a gente teve um lockdown, que a gente ficou, acho que 4 semanas sem sair de casa. Lockdown, gente, é isso, você não sai de casa, você só vai no mercado e você vai na farmácia, só esses 2 lugares, e se a polícia vê você lá, ele pergunta para você o que você está fazendo na rua. Aí, no segundo momento, eles abriram, as crianças voltaram para a escola. Só que as crianças, algumas, às vezes, ficavam contaminadas e pararam as escolas. Agora, nós estamos no terceiro lockdown. Voltamos para o primeiro, porque teve o parcial e agora é o total. Então, realmente, agora você não pode sair mais de casa, está tudo fechado. Todas as lojas estão fechadas, a não ser que sejam mercados. E se você puder, você trabalha de casa, se você não puder, você trabalha pela internet, aí você pode sair, mas você tem que usar máscara dentro dos ônibus. O único momento que você não usa máscara é quando você está fazendo exercício, mas eu me perguntei assim, para que eu vou no parque andar? Porque se eu for no parque andar, vai ser só eu, mas se todo mundo decidir andar no parque, aí vai ser um monte de gente no parque. Eu parei de andar no parque, então eu faço exercício dentro de casa. Agora, o que acontece também, que eu acho que
deveria acontecer é as pessoas se recusarem. Eu não, por exemplo, aqui, mesmo quando o governo recuou e falou, tudo bem, agora nós vamos voltar a abrir algumas coisas, e abrir o pub e tudo, as pessoas falaram, não, os ônibus continuaram vazios. Ninguém foi. Gente, o que acontece? Quanto mais gente... O que acontece com o vírus é o seguinte, se vocês continuarem indo na rua, o vírus vai começar a criar variantes. Quanto mais as pessoas se movimentarem e não usarem máscara, pior vai ser para vocês. Vocês vão morrer, infelizmente. Já tem aqui hoje o ministro falou que não se sabe quando a gente vai voltar para as ruas, está tudo fechado, mesmo eles tentando vacinar, a vacina aqui é gratuita, eles mandam uma mensagem para você, a hora do seu momento, ir lá vacinar, você não precisa fazer nada, e você vai lá vacina. Os testes também, se você sentir os sintomas, driving tour, você entra no carro, eles vão lá. Primeira coisa que a pessoa tinha que exigir do governo são os testes. Eles perderam milhões de testes aí, agora mandaram lá para o Haiti. O que é isso? Que falta de respeito. O que é custar? É testar as pessoas, se as pessoas estão com vírus ou não. Porque se você elimina as pessoas que estão com vírus e fala para ela, olha, você é obrigada a ficar dentro da sua casa. Porque isso, se você sai para a rua, você mata o outro. Isso é assassinato. Aqui, por exemplo, já vai virar cadeia. 10 anos de prisão aqui se a pessoa tiver Covid e ela estiver andando, transmitindo o vírus. E realmente, por favor, usem as máscaras, é muito sério. O Rapa Pirata tá correto de chamar a nossa atenção, de falar desse problema. 250 mil pessoas já morreram. E, olha, são mães, são pais, são irmãos, irmãs, mortos, assassinados, porque isso não é natural. Eles estão querendo fazer isso. Deixa eu só te dar um dado aí. E aí, sabe o que acontece? Os cemitérios foi para a Bolsa de Valores. Quem mais ganhou dinheiro no país o ano passado, os bilionários da área da saúde. Você entende que alguém está ganhando dinheiro com isso também? Sim, principalmente, né? Principalmente, eu acho que é uma indústria isso aí está virando uma indústria dessa morte para alguém lucrar. Uma coisa eu sei, quando eu estou perdendo dinheiro, alguém está ganhando. Então, brasileiro, se você não tiver dinheiro no bolso, significa que seu dinheiro está no bolso de alguém. E esse alguém está milionário. O Bolsonaro é engraçadinho, ele pega o jatinho dele, ou ele pega a motinho dele e fica circulando com vírus. Os filhos dele, todos protegidos, né? As pessoas ricas, devia ter fila única. Aí, a mãezinha aqui é fila única, não adianta você ser milionário e tentar ser internado aqui. Silvana, não adianta. Silvana, a mãezinha dele tomou vacina do bolso. Era então, não vacina, mas deu vacina do bolso. Na mãe dele, não foi, Rapper? Isso. Mas eu acho que está correto, mas todos nós temos direito de ser vacinados. Todos nós temos o direito da vacina. Aqui é dividido por 9 grupos. Não quer vacinar o povo. Se ele não quer vacinar o povo, por que ele quis vacinar a mãezinha dele? Não, eu sei, mas eu acho que assim, a gente tem que pensar o seguinte, aqui é dividido em 9 grupos, começou pelas idades, pessoas acima de 75, 80 anos a 90 a 100 anos, porque aqui tinha pessoas de 105, 10 anos, depois de 75 a 80, 60... entendeu? Até chegar nos 18 anos, que vai demorar muito tempo. Mas, enquanto isso, está tudo trancado, tudo fechado, tudo... Aqui eles estão fazendo festa de carnaval, Silvana. Aqui os jovens estão fazendo festa de carnaval. Então, vamos lá. Os jovens são responsáveis, né? Vamos lá para a nossa música. Vamos ver se está saindo o som aí. Isso. Eu ouvi e eu te falo. Vamos animar, porque não é só de tristeza vive o homem. Oh, hip hop, para criar, para rimar o canto, pensar e provocar escândalo. Tem que perfumar o hip hop podrão com sândalo. As nossas métricas feitas por dentro são o que estou observando, expresso como veneno. Os vermes vão morrendo
sou ciente, se envolvendo, nem creio no que está acontecendo, mas vou vendo. Difícil ver o verdadeiro hip-hop morrendo, caralho, atrás tempo eu não quis, é difícil, real, hip-hop morrendo. A vida me colocou nesse ringue, essa parada não é só hip, é filosofia, amiga, se importar-se de cabeça erguida, derrubando a depressão, opressão vertical, a lógica é popular, africana, decisão horizontal, ampliar a voz do índio, lute, questionar e se questionar profundamente. O eu superior não pode estar na boutique, nem pode ser dependente. Hoje, pra mim, o hip-hop é larva quente, de repente, derrete neurônios todos eticamente, tornou-se a tatuagem na mente, hip-hop eternamente. Onde já se passou dos meus olhos, hoje eu dou o ouvido como correr risco sem fazer sexo. Com camisinha não dá para ter a irresponsabilidade como alternativa devido a rap politicamente responsabilidade. Os poucas vagadas vão na rima de falar besteira contra nós, fakes, demagogia, ressuscitar o hip-hop político, a nova intelectualidade preta perfeita, feita pela periferia. Não tenho tempo para os que querem viver e brisa largados, são largados, sempre são os pela-saco. Se não for para todo mundo, o hip-hop não é para ninguém, para ninguém. Se não for para todo mundo, o hip-hop não é para ninguém, para ninguém, para ninguém. O hip-hop só existe bonito. O conhecimento